Olá, eu agradeço o convite dos organizadores do Filoportal, o canal do pré-vestibular gratuito Portal da UFPE. Meu nome é Tarek de Ataíde Prata, eu sou professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pernambuco, sou graduado em Psicologia com mestrado e doutorado em Filosofia. E a convite dos organizadores do Filoportal, eu vou falar um pouco sobre a temática da consciência, tal como ela é trabalhada na filosofia da mente contemporânea. Né? Essa área de pesquisa da filosofia analítica que se dedica à investigação de problemas ontológicos, epistemológicos, linguísticos e metodológicos a respeito dos fenômenos mentais. Uma primeira coisa que precisa ser dita é que, na verdade, essa palavra consciência ela é extremamente ambígua, ou, talvez melhor dizendo, ela é extremamente polissêmica, ela tem muitos sentidos diferentes. E nesse sentido existem nos debates contemporâneos literalmente dezenas de conceitos diferentes. E é claro que eu não vou poder esgotar isso nessa exposição de 15 minutos. Então, a minha escolha será, primeiramente, no início da minha fala, esclarecer um pouco a origem dessa palavra, os seus sentidos mais originais, que até hoje marcam o debate, e em seguida eu vou falar de algumas distinções contemporâneas a respeito do conceito de consciência, que elas foram propostas por um filósofo muito influente chamado David Rosenthal, que são distinções que são muito influentes nesse debate atual e que elas nos ajudam a entender um pouco, né, os sentidos fundamentais de consciência. Embora, claro, isso não esgota todo o campo. E vocês precisam ter clareza disso, né? Que o que eu vou falar são apenas alguns elementos fundamentais. Então, começando, essa palavra consciência, ela vem do latim consciência, que por sua vez vem da palavra grega syneidesis. Syneidesis é traduzida em latim por consciência. E é uma tradução muito fiel, né? Porque essa partícula syn, ela corresponde a com, e eidesis, de eidos, corresponde ao verbo latino scire, saber, resultando então que consciência, ou syneidesis, significa originalmente saber com alguém. Então é a ideia de um saber compartilhado, como tem um confidente, um cúmplice, né? As testemunhas de um fato, há um saber conjunto. E esse é o sentido original de consciência, que é um sentido que até hoje existe. Só que já na antiguidade, né, entre os gregos, essa palavra também adquire um sentido da consciência dos próprios estados psicológicos, né, um saber individual, e também o sentido de uma faculdade de juízo moral. Né? Então, já nas origens gregas da palavra, nós temos esses três grandes campos de sentido. Um saber compartilhado, um saber individual e uma faculdade de juízo moral. Então, esses três sentidos, eles estão presentes até hoje e marcam o debate filosófico sobre consciência. Por um lado, existe esse sentido de uma consciência social, né, coletiva, como quando se fala de consciência política, consciência ecológica, diz respeito a saber algo sobre a realidade coletiva, e esse é um sentido de consciência, né, legítimo. Por outro lado, existem os sentidos mais individuais psicológicos, e, por fim, esse sentido de uma faculdade de juízo moral, que é um sentido importante. A gente fala, né, de um dever de consciência, estar com a consciência pesada. Nietzsche falava de uma má consciência. É interessante que algumas línguas, elas inclusive têm uma palavra separada para isso. Né? Em inglês, por exemplo, você tem consciousness, para a consciência mais psicológica e individual, e você tem conscience, para essa consciência moral. Né? Mas, enfim,
Tendo então esses três grandes conjuntos assim, de sentidos, o sentido social, o sentido psicológico e o sentido moral, é claro que, já que eu vou falar aqui de filosofia da mente, eu vou me restringir a partir de agora a esse sentido psicológico. Vou deixar de lado o sentido social e deixar de lado o sentido moral, embora eles sejam filosoficamente importantes. Existe muita literatura filosófica sobre consciência nesses dois sentidos que eu vou deixar de lado. Mas o meu recorte é o da filosofia da mente, né? O meu recorte é psicológico, então eu vou me dedicar a falar sobre a consciência no sentido psicológico. Dito isso, então eu passo para essas distinções de Rosenthal, que elas são muito esclarecedoras sobre como, mesmo em sentido psicológico, consciência pode significar coisas bastante diferentes. Né? Então, por exemplo, por um lado, o Rosenthal fala que consciência pode ser pensada como uma característica, e essa característica, então, ser uma característica de criaturas, como nós, seres humanos, ou outros animais. Eu, por exemplo, nesse momento estou consciente, mas consciência também pode ser pensada como uma característica dos nossos estados, eventos e processos mentais. Então, vejam bem, eu estou falando com vocês agora e eu estou consciente. Né? Eu estou consciente no sentido de estar desperto e sensorialmente receptivo para o ambiente ao meu redor. Né? Então, consciência é uma propriedade minha enquanto criatura. Por outro lado, esses meus pensamentos sobre o conceito de consciência, neste momento eles estão conscientes. Né? Então, consciência, por um lado, é uma propriedade de uma criatura, mas, por outro lado, ela pode ser uma propriedade dos estados, eventos e processos mentais nos quais essa criatura se encontra. Eu, por exemplo, estou pensando conscientemente agora nesse assunto, então eu tenho pensamentos conscientes sobre isso que eu estou falando, mas, ao mesmo tempo, eu tenho muitos outros estados mentais sobre os quais eu não estou pensando nesse momento. Então, eles são estados mentais inconscientes. Então, carecem dessa propriedade da consciência, né, dos estados, eventos e processos mentais. Então, essa é uma primeira diferença que Rosenthal acentua. A diferença entre consciência enquanto uma propriedade de criaturas, organismos, e outras pessoas especulam que poderia ser também uma propriedade de sistemas artificiais que pudessem ter consciência, né? E como uma propriedade dos estados mentais. Mas aí ele diz, essa consciência de criatura, isso é uma questão biológica. Ela é uma propriedade biológica, então ela tem que ser estudada pelas ciências naturais. Então ele não vai teorizar sobre a consciência de criatura, embora ela precise ser mencionada vez ou outra porque ela é relevante na nossa vida. Né? É porque eu estou desperto nesse momento que eu sou capaz de pensar sobre esses assuntos e falar, né, para essa gravação. Dito isso, então, pensando apenas nos estados mentais, o Rosenthal propõe uma segunda distinção, que é a distinção entre consciência não introspectiva e consciência introspectiva. Por quê? Né? Em geral, nós estamos conscientes e nós nos encontramos em uma série de estados, eventos e processos mentais conscientes, o que significa que nós estamos conscientes deles. Essa é a visão de Rosenthal, que eu vou falar logo em seguida. Mas, em geral, essa nossa consciência dos nossos próprios estados mentais, ela é não introspectiva, porque esses estados mentais são conscientes, mas a nossa atenção está nas coisas, né, às quais eles se relacionam. Então, eu estou caminhando pela rua e vejo os objetos à minha frente, as minhas percepções desses objetos, que faz com que eu possa desviar deles caminhando na rua, por exemplo, elas são percepções conscientes, mas eu estou, digamos assim, absorvido pelos objetos. Então, essa minha consciência dos meus estados mentais, ela é não introspectiva. Só que nós, seres humanos, temos a habilidade de, quando necessário, né, eventualmente, a gente desloca a nossa atenção dos objetos e volta para os nossos próprios estados mentais. E isso é a consciência introspectiva. Introspecção, de introspectare, olhar para dentro. Então, em vez de
olhar para o mundo e ter a nossa atenção absorvida pelo mundo, a gente olha para dentro de si mesmo, né? E então isso é a introspecção. Claro que isso é relativamente raro de acontecer, porque a gente só faz isso realmente quando é necessário, né? Por exemplo, se a gente recebe uma proposta profissional ou acadêmica, né, de estudar em um certo lugar ou de trabalhar em um certo lugar, nesse momento cabe uma introspecção no sentido da gente voltar-se, né, para dentro de nós mesmos e assim pensar o que de fato a gente quer, né, o que de fato a gente espera. Então esse é um contexto em que a introspecção é relevante. Né? Mas na maior parte do tempo a gente está consciente dos nossos próprios estados mentais de um modo não introspectivo, porque a gente está sendo convocado pelo mundo. Né? A nossa atenção está nas coisas fora de nós, que a gente tem que interagir com elas. Só às vezes que a gente pratica a consciência introspectiva, porque a gente precisa observar os nossos próprios estados mentais, por exemplo, para tomar alguma decisão. Né? E por fim, né, a última distinção que o Rosenthal propõe é a distinção entre consciência intransitiva e consciência transitiva, né? Que é simplesmente a diferença entre consciência como uma propriedade de algo, seja uma criatura, seja um estado mental, como a gente viu lá no começo, aquela distinção entre consciência de criatura e consciência de estado, mas uma propriedade que ela não diz respeito explicitamente a nada mais, apenas aquela criatura. Então, por exemplo, vendo meu vídeo, vocês podem concluir, Tarek está consciente. Se aplica o predicado de ser consciente a Tarek, e nenhuma relação é mencionada. Né? Do mesmo modo, os meus pensamentos sobre esse assunto, nesse momento, eles estão conscientes, e então se diz... A crença de Tarek que Rosenthal fez a distinção entre consciência transitiva e intransitiva, essa crença é consciente. Então é a mesma coisa de dizer Tarek é consciente, a crença é consciente, nós estamos diante de uma propriedade que ela não diz respeito explicitamente a relações com nada, ela só diz respeito a coisa. Né? Quando se diz que Tarek é brasileiro, está se dizendo apenas que Tarek tem essa propriedade de ser brasileiro, não se está referindo a uma relação com nada mais. E já a consciência transitiva, ela diz respeito justamente a essas relações. Se eu sou filho de certas pessoas, isso já explicitamente remete à minha relação com essas pessoas. Né? Então, a consciência transitiva é a consciência de alguma coisa. Então, vocês podem dizer que eu estou consciente, no sentido de que eu estou desperto, isso é consciência intransitiva de criatura, mas com certeza você pode dizer também que eu estou ciente da gravação, porque eu estou falando isso para fazer essa gravação. E eu estou o tempo todo prestando atenção no tempo, né? E eu estou plenamente consciente de que eu estou sendo filmado agora, né, pelo aparelho. Então isso é consciência transitiva. Né? Se eu paro para pensar, eu penso que este é um dia ensolarado. Né? A cortina está fechada, mas dá para ver a luz do sol. Eu estou consciente de que este é um dia ensolarado. Então isso é consciência transitiva. E aí, né, o que o Rosenthal coloca, ele propõe um tipo de teoria, que é apenas uma teoria entre outras, mas que ela é bastante interessante e tem sido bastante discutida ao longo dos últimos anos, né, das últimas décadas, é que justamente a consciência pensada como uma propriedade de estados mentais, uma propriedade intransitiva, então a consciência intransitiva, ou seja, este estado mental está consciente, por mais que ela seja não relacional, aparentemente, o que o Rosenthal vai dizer é que justamente ela depende da relação com o sujeito. Então, o que ele está querendo dizer é que a consciência intransitiva, ela surge quando a pessoa está transitivamente consciente do estado mental. Então, o que explica a consciência intransitiva de um estado mental é a minha consciência dele. Então, digamos, eu tenho muitas crenças e eu estou pensando nessas crenças. Então, nesse momento, eu não estou consciente de que eu tenho essas crenças. Então, elas não têm consciência intransitiva, elas são inconscientes. Mas eu estou consciente que o tempo da gravação está acabando
Então a minha crença de que o tempo está acabando, eu estou pensando nela, então ela é consciente. A minha consciência transitiva faz com que ela seja consciente. É isso.